Esse é Kiritsugu Emiya, o herói do anime Fate Zero. Ele é um herói que eu vou chamar de realista, um tipo de herói que se tornou bastante adorado, principalmente pós 11 de setembro, na linha Jack Bauer, Batman de ser o cara que suprime os sentimentos pra fazer o que tem que fazer e que na maioria dos casos os fins justificam os meios. E quando eu assisti o 24 Horas, por exemplo, na época que eu era criança, eu admirava muito o Jack Bauer. Eu achava ele cool, fodão, eu queria ser como ele, o cara durão que não se submete aos sentimentos, porque a gente tem que fazer o que tem que fazer. O Jack tá em situações de vida ou morte, o tempo corre, ele precisa fazer algumas escolhas objetivas. E eu queria ser como ele no meu dia a dia, com as pessoas ao meu redor. Eu queria ser, quando eu crescer, o cara durão, que tá acima dos sentimentos. E é admirado pelos outros por ser assim, por não ligar. O cara que é adulto, é homem por isso, porque faz o que tem que fazer, seja ganhar dinheiro, conseguir uma namorada, gabaritar a prova, vencer na vida, não dando ouvido aos sentimentos, mas estando acima deles, porque os sentimentos só atrapalham. But I know the rage that drives you, that impossible anger strangling the grief until the memory of your loved one is just poison in your veins. And one day you catch yourself wishing the person you loved had never existed. So you'd be spared your pain. Pois eu vou falar aqui o que o Jack Bauer, o Batman e o Kiritsugu têm em comum, além de serem esses heróis realistas. Eles são totalmente, absolutamente. Oi pessoal, eu sou o Léo e nesse vídeo eu vou criar uma linha de pensamento com base em 2 episódios do anime Fate Zero. Você não precisa saber a história do anime pra entender o vídeo ou sequer ter visto ele. Eu vou explicando o que você precisa saber à medida que o vídeo for avançando. Kiritsugu era uma criança, um menino comum, normal, que se divertia com os amigos e era feliz, sorridente. O garoto mora, apenas ele e o seu pai, numa casa em uma pequena ilha com uma pequena população. O pai é um mago que faz experimentos em busca da imortalidade. Certo dia, Kiritsugu descobre que todos os habitantes da ilha estavam assim. Mas ele descobre que o seu pai que causou a morte de todos na ilha sem querer, incluindo a da sua melhor amiga e crush, Shirley. Como que o pai se sente com relação ao que ele causou? Bom, ele parece bastante apático e insensível com relação a tudo. Beleza, deu errado, vambora, diz ele pro filho. É bizarro, é como se o pai tivesse desligado os sentimentos. E aí, ao descobrir tudo isso, o Kiritsugu sente um monte de coisas. Um monte de coisas relacionadas ao pai e ao que ele fez. Afinal, todos os seus amigos estavam mortos por causa dele. O pai tinha um único objetivo: achar a imortalidade. E isso era mais importante que tudo. Os fins justificam os meios. E com a morte de todos por essa ideologia do pai, o Kiritsugu sente-se triste, frustrado, puto, sem chão. Tudo isso por uma pessoa que ele ama. Ele sente. Então, o Kiritsugu, visto que o pai indiretamente ou diretamente matou todos na ilha, todos os seus amigos, todos, o Kiritsugu faz como ele aprendeu com o pai. Kiritsugu. Ele vai lá e ele mata. O pai.
Ele diz pra si próprio que tá fazendo isso porque assim o pai não causaria a morte de mais ninguém. É colocada essa justificativa no anime, de que o Kiritsugu suprimiu os sentimentos de afeto pelo pai por um bem maior, porque matando ele, o que aconteceu na ilha não se repetiria, não importa que aquele homem é o seu próprio pai. Mas será que é tão simples assim? Eu não acho que seja. Eu analiso essa situação da seguinte forma. O pai não sentiu nada quando viu que a ilha inteira morreu por experimentos que ele fazia. O pai é esse tipo de pessoa, e ele provavelmente nunca ensinou o filho a falar de sentimentos, falar o que deixa ele triste, o que deixa ele feliz, o que deixa ele com medo, o que faz ele se sentir corajoso, o que faz ele se sentir covarde. E o resultado é que todos os sentimentos, tudo o que o Kiritsugu sentiu quando viu o que o pai fez, misturado ao afeto que ele deve sentir por ele, o Kiritsugu não sabe o que fazer com os seus sentimentos. Eu não acho que o Kiritsugu suprimiu isso, como é colocado no anime. Pra mim, ele botou o que ele sente pra fora da única forma que ele sabia botar. Pela violência. Matando o pai. É assim que o Batman bota pra fora toda a frustração e raiva de ver os pais serem mortos na sua frente. Jesus Christ. He branded him. Não é falando sobre isso, dividindo a dor. É pela violência. É sim, salvando Gotham, mas tem análises que colocam e explicitam o prazer que o Batman deve sentir em alguns momentos ao fazer o que ele faz. E ele sente esse prazer porque é como ele sabe expor os sentimentos de ódio e frustração dele. Até o Batman não é forte o suficiente pra falar de sentimentos. E essa é a realidade pra muitos meninos no mundo real. Claro que a situação de Fate Zero do Batman é a caricatura, é extrapolando os limites disso, mas ao mesmo tempo não. Nos Estados Unidos, vários dados levantados apontam pro fato de que duas coisas são comuns nos mass shootings: armas e que todos eram homens. Ao menos em uns 94% dos casos desde os anos 80. E esses homens não são como o Batman, que canalizaram a violência pra quem merece. A realidade do Kiritsugu é a realidade de muitos meninos que são ensinados pelos pais, pela mídia, pela sociedade, que um homem não é tão homem por falar de sentimentos. Nós, homens, vemos como socialmente aceito demonstrar frustração de uma forma só: com violência, com agressividade. Do you bleed? Porque se a gente falar como se sente, a gente tá sendo fresco. A gente tá sendo mulherzinha. Porque ser mulher é ruim? Pra um homem na nossa sociedade é. E por quê? Em termos macroscópicos, elas falam de sentimentos. E eles nem disso são capazes. Depois, Kiritsugu é adotado por uma mulher, inclusive. Mas uma mulher que tem muitas características associadas a ser homem. Ela é uma assassina, ela é fria, calculista, ela não liga pros sentimentos, tanto que o Kiritsugu até chama ela de pai em um momento. E adivinha quando foi a única vez em que ele demonstrou amor por ela na vida dele? Como ele demonstrou que ela é família dele e que ele ama ela? Com violência, claro. Adivinha? Ele mata ela. A situação em que eles se encontravam era que ela estava em um avião contaminado que, se pousasse, contaminaria o mundo. Então o Kiritsugu faz isso. Ao mesmo tempo em que ele se declara pra ela, declara como ele ama ela como uma mãe. Ou seja, o anime coloca como um homem só é capaz de dizer essas coisas através de uma atitude de violência. E isso diz muito pra mim. A ideia é que um homem só expõe o que sente, seja sentimentos positivos ou negativos, através de atitudes violentas. E não tô falando de violentas tipo explodir aviões ou bater em palhaços, mas simplesmente levantando a voz ou se colocando de forma agressiva com uma outra pessoa. Isso é violência. Parece que é só aceito a gente falar de sentimentos dentro dessas situações agressivas, ou sob circunstâncias anormais, tipo quando a gente tá bêbado, mas nunca de boa, no dia a dia, nos abrindo. Porque aí
Aí é frescura. É o tal do abraço hétero, ou o suor hétero quando tá chorando. Não é suor hétero, você tá chorando, você tá sentindo. E tudo bem. Mas tem um momento em que é socialmente aceito pra nós, homens, nos abrirmos também. Pra um homem chorar. Quando ninguém tá olhando. Pra daí limpar as lágrimas e voltar a ser um homem. Explodir o avião foi a última etapa pro Kiritsugu se tornar quem ele é. Se tornar o protagonista da série. O herói. O que tá colocado no Fate Zero, claro que tá extrapolado pra situação do anime. Mas me tocou bastante esses 2 episódios que tratam da origem do protagonista. Me tocou como ele era só um garoto feliz, que expunha como ele se sentia. E aí, pra se tornar um herói fodão nos nossos padrões, que não liga pras frescuras sentimentais, que usa roupas estilosas, que luta e solta magia. E por fodão eu quero dizer fodão no mundo real mesmo, fora das telas. O cara que é admirado por muitos meninos e que meninos querem ser ele. Pra se tornar esse personagem fodão, admirado, ele passou por tudo isso. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Que é a imagem que a gente tem de um homem fodão, ideal, construída pra gente por filmes e séries. O cara silencioso, que não fala de sentimentos, tá acima disso pra lidar com os problemas à sua frente. E por isso ele é corajoso, por isso ele é foda. Tudo isso é uma imagem totalmente overrated. Na verdade, a meu ver, sob toda essa fachada de forte e independente, tem uma pessoa triste, solitária, insatisfeita. É um cara ensinado a nunca falar como ele se sente, a nunca falar o que machuca ele, ensinado a guardar e guardar, até que a pressão é demais e tudo sai através da violência. Seja pegando em uma arma, seja dando um simples soco na mesa, seja levantando a voz com a pessoa que ele diz amar. Save Martha! Porque ele não sabe que outra forma botar pra fora a frustração e a dor que ele vem sentindo. Why did you say that name? It's his mother's name! It's his mother's name. E pedir ajuda? Bom, isso é coisa de mulherzinha. Vamos falar de sentimento, vamos se afastar dessa imagem do herói calado que tá acima dessas frescuras dos sentimentos. Vamos ser forte. It's not about deserve. It's about what you believe. And I believe in love. O que você achou dessa pequena análise que eu fiz do Fate Zero e já coloquei coisas do Jack Bauer e Batman também? Escreva aqui embaixo o que você pensa, se você já se identificou com essa situação ou se você já observou outras pessoas passando por esse tipo de pressão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu sou o Léo e até a próxima.